Olá, como é de praxe, vamos aos nossos estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, relativo à Seção 2, o Filho de Deus sem culpa. Então vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista, pois, por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não podes resistir. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tens que reter a culpa, como insiste o ego, não podes ser quem és, só persuadindo-te de que ele é quem tu és. É que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O propósito final da projeção é sempre livrar da culpa. Isso nós fazemos automaticamente. Não se responsabilizar pelos próprios atos nossos e dizer que o outro é responsável. Essa é que é a projeção. Nós nos isentamos de nossas próprias responsabilidades. Ou seja, o ego, ele sempre aponta fora, porque isso é intolerável para ele. Sentir-se culpado. Mas aqui ele diz o seguinte, que essa projeção não funciona. Essa tentativa de livrar da culpa não funciona. Essa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tem que reter a culpa, como insiste o ego, não pode ser quem és. E ele te induz a projetar a culpa, e nessa projeção você a mantém em sua mente. O que quer dizer? Por ser a mente total, essa projeção da culpa volta para a própria mente. Não há possibilidade de sair da sua mente. Isso é um artifício que não funciona, pois você sempre vai se sentir culpado. Mesmo que temporariamente você acuse o outro. E aí você vai se sentir culpado por estar acusando. Veja só o que o ego nos coloca.
Então, é algo que realmente não funciona. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. É o que nós estamos falando aqui agora. Tu projeta a culpa para te veres livre dela, mas, de fato, estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tens a menor ideia do porquê. Ao contrário, a associas com uma esquisita variedade de ideias do ego. E essas ideias do ego estão entre aspas, nos quais, segundo o ego, tens falhado. Mas não tens ideia de que estás falhando para com o Filho de Deus, por vê-lo culpado, acreditando que não és mais quem és, não reconheces que estás falhando a ti mesmo. Então, essa estranha ideia do ego, esse processo engenhoso para fazer nos sentirmos culpados, essa é a nossa inadequação conosco mesmo. Nós nos sentimos que falhamos conosco mesmo. Então, a gente se sente culpado porque não deu conta de fazer algo, porque não está agindo de acordo com aquilo que você está pensando, porque está acusando o outro nessa projeção, como nós falamos anteriormente. Existem N situações que nos faz sentirmos culpados. Dentro destas artimanhas do ego, nós perdemos a noção daquilo que verdadeiramente somos. Como ele diz aqui, mas não tens ideia de que estás falhando para com o Filho de Deus por culpá-lo, acreditando que não és mais quem és, não reconheces que está falhando a ti mesmo. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência, pois nesse local escuro e secreto está o reconhecimento de que traíste o Filho de Deus por condená-lo à morte. Tu nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o Filho de Deus, porque é cego. Entretanto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar, e ele tentará destruí-la porque tem medo. Essa é a noção do ego, a qual ele não tem consciência, está fora da consciência dele. Ele esconde num lugar, como diz aqui, escuro. E essa culpabilidade que ele sente é
que ele traiu o Filho de Deus, que ele traiu a si mesmo. E, portanto, merece ser condenado à morte. E aqui ele diz que ele sequer suspeita que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Então, nós, por nos sentirmos culpados, achamos que, para aplacar esse sentimento, que nada menos, nada mais, nós merecemos inconscientemente ser crucificado e crucificar aos outros, para aplacar esse sentimento intolerável de culpa. O ego sente sempre culpado. Observe em seus pensamentos, em suas insatisfações, ali por trás está um sentimento de culpa. Observe a sua dor, que essa culpa é uma causa dela. Você está sempre insatisfeito consigo próprio, achando que fez sempre uma coisa errada. Mas vamos continuar. Grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. E aqui está destacado essa última frase: os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, também entre aspas, porque, ao não valorizarem a interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Não valorizar a interpretação do ego. Aqueles que não atacam são seus inimigos, pois, para o ego, em sua interpretação, obviamente, é natural o ataque. Eles, aqueles que não atacam, chegaram perto da pedra angular mais escura e profunda do fundamento do ego. E, embora o ego possa suportar que questiones tudo mais, esse único segredo ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Assim sendo, é para esse segredo que temos olhar, pois o ego não pode proteger-te contra a verdade, e na sua presença o ego é dissipado. Então, aqui nós podemos ver que, para que possamos começar a dissipar o ego, nós temos que abandonar o ataque. Pelo ataque, nós vamos nos sentir culpados. E pela culpa, nós atacamos. Então veja o ciclo vicioso que isso forma.
E quando, em nossa realidade, quando realmente vemos aquilo que somos, aqui eu vou adiantar um pouco, inculpáveis, não há necessidade de nenhum ataque. E essa verdade faz com que o ego seja dissipado. E como vamos ver essa inculpabilidade em nós? Vamos continuar. E isso será visto nesses próximos parágrafos. Na calma luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas que crucificaste o Filho de Deus. Não admitiste esse terrível segredo, porque ainda desejarias crucificá-lo se pudesse achá-lo. No entanto, esse desejo o escondeu de ti, porque é um desejo muito amedrontador e, por conseguinte, tens medo de encontrá-lo. Tens lidado com esse desejo de matar a ti mesmo, não sabendo quem és tu e identificando-te com alguma outra coisa. Projetas a culpa cegamente e indiscriminadamente, mas não descobriste a sua fonte, pois o ego, de fato, quer matar-te e, se tu te identificares com ele, não podes deixar de acreditar que a sua meta é a tua. Então, simbolicamente, nós já conhecemos isso, que nós queremos crucificar o Filho de Deus. E ele foi crucificado por nós. Mas nós não sabemos que estamos fazendo isso a nós mesmos o tempo todo. Pela culpa, achamos que temos que nos crucificar para redimir dos nossos erros, das nossas inadequações, para aliviar essa culpa. Porque, conforme falamos, mesmo que a projetamos no externo, isso não nos alivia, a não ser por alguns momentos, vamos dizer assim. Não sou eu, está lá. Mas isso não nos alivia, pois isso não sai da nossa mente. Mesmo pela projeção, a culpa está arraigada na nossa mente. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo. E a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Ou seja, ele não aceitou, o ego não aceita que o Filho de Deus é inculpável. Para o ego é Deus. E a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possas experimentar em relação a esse curso
em última instância, brota desta interpretação. Mas, se considerares as tuas relações a ela, virás a estar cada vez mais convencido que é assim. Então, se nós damos vazão ao ego, ele sempre vai te considerar culpado. Ele não aceita a inculpabilidade do Filho de Deus. E aqui ele diz: tu ainda não compreendes que qualquer medo que possa se implementar em relação a este curso, em última instância, brota desta interpretação. Qual interpretação? Que você não é culpado. O ego não aceita isso de forma nenhuma, pois igual ele falou nos parágrafos anteriores, que esse é o segredo que mantém a existência do ego. Ele é estruturado nisso, nessa culpa. Se ela deixa de existir, por consequência, ele deixa de existir. E conforme nós mencionamos em vídeos anteriores, que essa culpa também é derivada da separação hipotética que o ego nos apresenta, a separação da verdade de Deus. E isso gera a culpa por acharmos que traímos a Deus. E o Filho de Deus deve ser sacrificado. Trama que o ego nos apresenta a nível inconsciente. Parece que é uma culpa que nós temos, que ela nunca cessa. Nós sempre vamos nos sentir inadequados, culpados mesmo. E ele não aceita que o Filho de Deus, simplesmente assim, seja inculpável. Não aceita. Por que inculpável? Aqui nós vamos entrar naquilo que sempre falamos. Porque nada disso daqui aconteceu. A separação não aconteceu. Então por que ele vai se sentir culpado daquilo que não aconteceu? Ele não reconhece a si mesmo e ataca a si mesmo o tempo todo, se autocrucifica. Esse curso declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. Isso nós já estudamos. Essa é a meta do curso. Estarmos em paz e felizes. No entanto, tens medo dele. Já te foi dito muitas e muitas vezes que ele vai libertar-te, mas, às vezes, reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. Frequentemente, o descartas com maior prontidão do que descartas o sistema de pensamento do ego. Assim sendo, até certo ponto, tens que acreditar que, por não aprenderes o curso, estás protegendo a ti mesmo e não reconheces que é apenas a tua
inculpabilidade que pode proteger-te. Então, aqui é muito interessante. E aqui eu posso trazer alguns exemplos práticos referente a este parágrafo. Algumas pessoas dizem para mim que este livro é muito difícil compreensão e de aceitação. Outras me falaram que ele é muito perigoso e que faz uma lavagem cerebral nas pessoas, que elas ficam presas ao mental, a conceitos mentais sofisticados. Só que elas é que estão presas a esses conceitos e não percebem que estão presas a eles. E o que ele quer dizer aqui? Já foi dito muitas e muitas vezes que ele, o curso, vai libertar-te, mas às vezes reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. É isso que a maioria das pessoas que não aprofundam em seus estudos acham que esse curso vai aprisionar mais as pessoas. E ao contrário, ele está querendo liberar-te das crenças, das suas próprias prisões. E aí, você não quer libertar, pois está achando que está bem adaptado à sua própria prisão. E não vê isso. E quando isso ameaça as suas crenças, você rejeita esse estudo. Entende? E deixa de ter uma oportunidade de liberar do ego, liberar de sua culpa, de seu medo, liberar das cadeias ilusórias que o ego nos impõe. E aqui ele diz, e não reconheces que é apenas a inculpabilidade que pode proteger-te. Quem de nós sequer pode, que seja pela imaginação, imaginar que nós somos sem culpa? Ele sempre diz aqui, nós somos os filhos de Deus, puros e inocentes, criados igual ao próprio Criador, que cria tudo igual a si. E nisso não há a ideia da separação. Continuando, a expiação foi sempre interpretada como a liberação da culpa. E isso está correto se for compreendido. Ou seja, nós não vamos nos liberar da culpa nos autossacrificando, nos purificando. Não é esse o caminho. A liberação da culpa está na expiação, que quer dizer que a separação nunca aconteceu.
Portanto, o Filho de Deus não traiu o Pai. E ele não precisa se sentir culpado. Entretanto, mesmo quando eu a interpreto para ti, és capaz de rejeitá-la, que no caso é inculpabilidade, e não aceitá-la para ti mesmo. Talvez tenhas reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz. Mas, apesar de não os quereres, podes ainda não considerar a alternativa com contentamento. Você rechaça esses ensinamentos, principalmente quando se diz que você não é culpado, que é um ser puro e inocente. Não estou dizendo ingênuo, tá? No fundo, tens medo da redenção, porque só acreditamos na crucificação. E acreditas que ela vai matar-te. Não cometas nenhum equívoco em relação à profundidade deste medo. Ele está lá arraigado dentro do ego, dentro da nossa mente. É um medo inconsciente. Pois acreditas que, na presença da verdade, poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. Aqui tem algo bastante sutil nisso. Na verdade, a verdade vem a expor a própria inexistência do ego. Por isso que ele teme a verdade. Mas isso não é uma destruição sua. É a sua própria redenção. É a destruição daquilo que não existe. Ou, em outras palavras, é o desfazer da ilusão em todas essas crenças. No medo, na culpa, na separação, na traição. Nada disso é real. Pequena criança, isso não é assim, conforme a gente sempre pensa que é, mas não é. O segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará. É isso que nós estamos tentando fazer juntamente com esse texto. Quando isto vem ao nosso conhecimento, saindo do nosso inconsciente, ou seja, exposto à luz da verdade, essa culpa, esse medo, ele dissipa. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu Pai, pois irás lembrar-te do seu Filho sem culpa, que não morreu, porque é imortal. E verás que foste redimida e com ele e nunca estivesse separada dele, essa pequena criança.
verás que foste redimida com ele e nunca estivesse separada dele, pequena criança. Nesta compreensão está a tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Haverá grande júbilo no céu quando voltares à casa, e o júbilo será teu, pois o Filho redimido do homem é o Filho de Deus sem culpa, e reconhecê-lo é tua redenção. Então, quando nós reconhecemos que nós não temos culpa, essa é a nossa redenção. Neste reconhecimento se desfaz toda a noção de medo e de separação. E dentro disso, sem medo e na união entre todos nós, o que pode ser real é o amor. É o amor sem medo e sem culpa. Pois é impossível o amor manifestar dentro de uma condição medrosa e culposa. Embora ele sempre exista, mas nós, por darmos realidade ao ego, que valida toda a sua estrutura em relação à culpa, ao medo, à traição, à separação, toda a realidade da união e do amor deixa de existir para nós. Mas ela sempre está presente, esse amor sempre está presente. Desde que nós não dessemos mais atenção a essas estratégicas do ego. Aqui encerramos esta sessão e agradecemos a todos que nos escutaram até este presente instante. E, de vez em quando, solicitamos àqueles que nos seguem que compartilhem esses vídeos para que mais pessoas possam estar tomando conhecimento dos conteúdos destes textos que normalmente não estão na mídia comum, em que propala tanto toda essa estrutura egóica que nós estamos aqui aprisionados. Veja como é importante compartilhar algo que não venha a confirmar essas estruturas ilusórias que tanto damos realidade. Isso é um serviço que vamos fazer para nós mesmos. E isso é só, como diz os influenciadores, apertar ali o dedinho. E você, ao apertar esse dedinho, você está comprometendo com isso. Ok? Até o nosso próximo vídeo, que vamos entrar na sessão 3, o medo da redenção.
que já começamos a falar um pouco sobre isso. Até lá.